Olha, eu recebi excelentes recomendações de como tocar esse canal aqui pra frente. Tô muito feliz com a repercussão do primeiro vídeo e decidi tomar uma decisão importante, que é: me comprometo a fazer pelo menos 100 vídeos nesse canal. Hoje é o segundo. E dentro de uma dessas recomendações, uma veio de uma das minhas melhores amigas, e o tema é a distorção sobre o sucesso, o quanto as pessoas querem acreditar que não existe sacrifício para ser bem-sucedido. Talvez eu leve a conversa para esse caminho, talvez não. E já deixa eu fazer alguns adendos, eu não sei se eu tô em foco, a câmera tá muito longe para eu conseguir enxergar, eu tenho miopia. Aqui tem um pouquinho de whisky para ficar soltinho e conversar com você. E é isso. Vamos nessa, papo aberto. Bom, o tema: o quanto as pessoas querem acreditar que não existe sacrifício para ser bem-sucedido. Eu vou levar para um outro caminho essa reflexão. Mesmo porque muitos de nós não, não sabemos exatamente o que significa sucesso individualmente. E aqui existe uma armadilha muito grande, porque o quanto eu estou disposto a negociar das coisas que eu preciso fazer para se chegar aonde eu almejo estar. E entrar nesse ponto, antes de falar sobre os sacrifícios do sucesso, é primordial. Primeiro porque, assim, olha, ontem eu vivi uma situação muito interessante. Um cliente que eu convidei para uma reunião, onde a minha intenção era comunicar um reajuste do preço do nosso serviço. E ele chegou assim: olha, Igor, investi já cerca de X mil reais com você esse ano e eu estou completamente satisfeito. Eu quero encerrar esse ciclo. Eu cresci o que eu tinha para crescer, sinto que para mim eu cheguei naquele ponto onde eu estou completamente satisfeito e eu quero outras coisas para minha vida. Eu vejo muito mais você andando numa BMW do que eu. E eu fiquei, meu Deus do céu, que interessante. É um cliente que eu tenho muito carinho, assim, que hoje já é um amigo, mas que, primeiro que eu não esperava, mas ele trouxe uma clareza tão simples de entender. Ele trouxe a verdade dele quanto a sucesso, que para ele não fazia mais sentido ter uma agência de marketing o acompanhando. E eu fiquei pensando, meu, quantas pessoas, por exemplo, estão em uma agência de marketing e nem precisariam estar. Imagine, tem gente que precisa, que está no momento de inclusive colocar a mão na massa para aprender a fazer as coisas e julgar o que é bom ou não, de entender o cenário, né, de ir a fundo no que é marketing, por exemplo. Eu estou dando um exemplo aqui da minha vivência, da minha realidade. Mas, poxa, agora vamos adentrar nessa reflexão. Se eu não sei o que é sucesso, eu também não sei qual que é o esforço que eu tenho que fazer. Logo, às vezes eu acredito que eu estou vivendo algo que eu não deveria estar vivendo, porque eu estou me baseando no sucesso do outro. E aí talvez eu esteja correndo atrás de uma BMW enquanto eu não quero ter uma BMW. Enquanto eu não me visualizo numa BMW e melhor, eu não tenho o necessário para estar dentro de uma BMW. Eu estou usando o exemplo da BMW, mas poderia ser qualquer coisa. Porque, por exemplo, eu descobri recentemente que eu já venci. Então o que eu tiver daqui em diante é lucro, mas claro que eu quero mais, porque sucesso para mim é continuar progredindo, construindo uma jornada de ascensão, como eu sempre digo. Mas eu me realizo nesse progresso e eu não estaria satisfeito e feliz se eu não tivesse em movimento. Mas tem gente que pede calma. Já parou para analisar qual que é teu perfil? Já parou para analisar o que você almeja sem antes se comparar, olhar para o quintal do vizinho? E recentemente eu escrevi um texto sobre isso, onde eu abri o texto com a frase: tudo não tereis. Porque, cara, não tem como ter tudo. E aí eu fiz uma analogia de quando eu tava no ensino médio, e eu sempre fui uma pessoa muito introspectiva, densa e profunda. Então meus textos nas redações, mesmo que era, sei lá, uma redação falando sobre política, eu tendia a ser implícito. E aí minha professora analisava meus textos e eu sempre tirava 9,5.
E ela justificava o motivo ali. Muito bom, mas muito implícito. E eu aceitava aquilo. Ok, não vou ter o 10, mas esse é meu sucesso. Eu escrevi um bom texto. Eu fiquei implícito. Era meu objetivo, esse sou eu. E hoje eu consigo relacionar isso com o que é sucesso, com a definição de sucesso individual. Porque às vezes a gente fica buscando aquilo que não vai chegar porque a gente não tem clareza e fica se esforçando pro caminho errado, o que é pior ainda. Não existe sucesso sem esforço, não existe, mas pior ainda, quando o esforço é desnecessário, sabe? Então, por exemplo, imagina que esse cliente que eu citei no começo do papo aqui, se ele continuasse vindo aqui, gravando os conteúdos dele, aparecendo nas redes sociais, fortificando a marca pessoal dele, se ele continuasse isso pela pura régua do que é sucesso pra mim, do que eu tenho como sucesso. Pra mim, sucesso é ter uma marca pessoal forte, você tá visível, você trabalhar o seu marketing pessoal, você ter uma empresa de sucesso. Pra mim isso é sucesso, mas pra ele chegou num ponto em que ele tá satisfeito. E imagina se ele tivesse dado sequência nisso, quão ruim para ele seria estar aqui, seria fazer esse movimento à toa. Então, pior do que não saber pra onde ir, é não saber o que se quer e fazer o esforço no caminho errado. Puxa, isso pra mim é... Eu não teria como falar desse tema sem mencionar isso. Olha. E seguimos. Então eu realmente acredito que o sucesso, ele tem um preço a ser pago e tudo mais. Mas, por exemplo, se a gente tomar como exemplo esse cliente também, pode ter sido difícil para ele analisar o que é sucesso, para ele ter tomado essa decisão de tipo, não, eu não quero ser influenciado por isso. Sucesso para mim é ter o meu tempo, ter a minha empresa do tamanho que está, ter a minha vida como ela está, e eu quero outras coisas. Deve ter sido difícil ter essa clareza, porque quando você para refletir, né, leva um tempo para que você construa as suas convicções. Leva um tempo. E ao mesmo tempo que se ele tivesse continuado nessa direção, ele tomaria ainda mais prejuízo. Esse prejuízo não seria financeiro, esse prejuízo seria a energia, o tempo dele, como ele tá aplicado naquilo ou não, sabe? Então, olha, pior do que acreditar que sucesso é fácil é não saber o que é sucesso pra você. E eu tenho essa definição de sucesso pra mim hoje, que é poder entrar no mercado e comprar o que eu quiser. E não achar que pasta de amendoim é caro, por exemplo. Ou ficar remediando coisas que eu posso fazer hoje. Tomar decisões que antes eu não poderia, dormir a noite inteira no ar-condicionado. Ter uma cozinheira, sabe? Ter a possibilidade de comprar uma lava-louça, embora eu ainda não tenha comprado. Mas, cara, isso é sucesso pra mim. São coisas que eu nunca pensei que eu fosse ter e que eu já tenho. Então eu já venci. Logo, o esforço que eu tenho que fazer agora é só em prol da movimentação da minha vida. Eu quero continuar nessa constante. Eu quero seguir crescendo. Então eu só preciso continuar me movimentando. Mas agora, será que você quer isso também? Esse é um excelente momento do ano pra gente parar e refletir isso. E todas essas reflexões, elas são, não vou dizer doloridas, mas elas são profundas e necessárias. Quem não tira um tempo pra pensar nisso acaba ficando boiando na vida. Sendo bem simplista aqui. Boiando na vida. E longe de mim querer parecer que faço tudo certo, ou que eu tô pregando uma opinião que você não pode discordar, mas eu quero saber a sua opinião desse lado daí. Se o que eu falei aqui fez sentido pra você, que esforço é importante para o sucesso, mas esforço burro não é aceitável. Eu quero entender qual que é a tua opinião desse lado daí. Então usa o espaço dos comentários ou me manda uma mensagem no Instagram, que eu vou adorar discutir esse tema com você.
É isso, vídeo 2 desse canal.